que toda emboscada, que toda cilada, que tudo que é falso, que tudo que seja mentiroso, vai cair por terra contra a sua casa. Esse é o discernimento que eu tive. Todo laço, todo esquema que você não tem nada a ver, você não vai ser envolvido. Nem você e nem os seus. Espírito Santo de Deus, agora, eu quero clamar pelo livramento do Senhor. O Oliver vai viajar. Deus vai guardar o teu filho, porque ele é o teu filho. Senhor, eu abençoo a nossa casa. Senhor, como é importante, Senhor. Como é importante, a tua palavra diz que o inimigo está ao nosso redor, tentando nos peneirar. Mas o Senhor está ao nosso redor. Guarda os nossos filhos que não estão aqui. Guarda aqueles que não puderam vir nessa manhã. Nós sabemos, Pai, se o Senhor entregou o seu Filho Jesus, tem muito amor nisso. Não há dúvida com relação a isso, Senhor. Eu apresento essa igreja que o Senhor nos confiou. Em nome de Jesus, é o teu povo. Eu declaro em nome de Jesus que Satanás não tem poder contra a tua casa. Que cada um das suas familiares vai viver o desígnio, vai viver o propósito que Deus criou. Em nome de Jesus, diga graças a Deus. Eu queria convidar, cadê a pastora Célia? Pega ali a neném ali, vem cá, pastora, você quase não aparece. Deixa eu te convidar. Eu conheço a pastora Célia há mais de 25 anos. Eu era criança quando eu conheci. Desculpa. 33 anos. A pastora Célia é um testemunho vivo. Você que quer ouvir pessoas sábias, procura ela. Amém? Pastora, por gentileza, pega o microfone aqui. A senhora vai abençoar o seu esposo. Liga aí. Estende as suas mãos para cá, por favor. Espírito Santo de Deus, eu quero colocar o presbítero Glaucio na tua presença nesta manhã. Deus, a palavra está preparada e a unção de Deus está sobre ele. Então usa ele nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deixa. Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor. É uma manhã maravilhosa, né? O privilégio de ministrar a palavra de Deus para a glória dele. Lembro sempre quando subo para fazer algo para Deus, da onde ele me tirou, e sempre glorifico a Deus. A pastora Luciene falou algo interessante. A Célia, todos os dias às 3 da manhã, ela levanta para interceder por mim. Se hoje eu estou de pé, tem a ver com as intercessões da minha esposa. Amém? Amado, eu vou falar algo simples, mas acredito que para relembrar, mas eu quero explicar algo interessante que Deus colocou em meu coração, porque eu senti de Deus que esta manhã vai haver uma transformação familiar. As coisas estavam indo tão bem e tão do coração de Deus, que ontem, por 5 minutos, os carros que bateram perto de casa atropelava eu e a Eloá, a hora que a gente estava caminhando. 5 minutos. Então eu já tive um livramento de Deus só para estar aqui, para falar o que Deus colocou em meu coração. O título que Deus colocou em meu coração é Atitudes que devemos tomar para alcançar o renovo de Deus em nossa casa. Por que alcançar? Porque o renovo de Deus sempre vai estar na casa.
mas talvez a gente não alcançamos por não tomar as atitudes corretas. A gente vai falar um pouco de submissão e de amor, mas eu quero explicar que muitas das vezes as mulheres, quando falamos em submissão, talvez elas podem pensar que é sentimento de fraqueza ou é em segundo plano, e na verdade não é. Na verdade é um papel que Deus determinou. Sabe por quê? Porque Adão, quando estava sozinho, Deus sentiu a necessidade de arrumar uma companhia. Mas Adão era a razão, e a razão não dá conta de andar com outra razão, porque um quer ter razão daqui, o outro quer ter razão de lá, e nunca vai dar certo. Então Deus vai e cria a sensibilidade. A sensibilidade não precisa aprender a amar, porque ela aprende a amar. A razão precisa de aprender a amar, por isso que a ordem para a razão é amar a sensibilidade como Cristo amou a igreja e dá a sua vida. A ordem de Deus para a razão é amar a sensibilidade e dar a sua vida por ela. Eu vou ler um texto bíblico conhecido, porque muitas das vezes vai falar, mas o que a história de Sansão tem a ver com o que nós estamos falando em renovo familiar? Tem a ver, porque Sansão nasceu através de um casal, e as atitudes deste casal me ensinam bastante. Amém? A gente vai ler no livro de Juízes, capítulo 13. Eu havia colocado até o versículo 9, mas talvez eu avance para mostrar o que Deus colocou em meu coração. Eu vou ler a partir do versículo 2. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará luz a um filho. Todavia, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá. E o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher, quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu à sua mulher. O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei a você. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada.
nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que ordenei a você. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasse conosco. Queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem, quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era um anjo de Deus. Amém. Glória a Deus. Então aqui a gente nota diversas atitudes deste casal para que eles alcançassem este renovo. O renovo para este casal, o que me chama a atenção quando o anjo vem falar de um nascimento. Neste momento aqui, o povo de Israel vivia numa opressão por conta de ter feito algo incorreto, do qual Deus o reprovaram. Então colocaram eles nas mãos dos filisteus, ou seja, eles estavam à mercê de outro povo, vivendo situações ruins, oprimidos, sem chance de ter decisão próprias. Certamente o anjo não apareceu para essa mulher do nada. Eu não dou conta de acreditar que esse anjo falou: não tenho nada para fazer, vou aparecer para essa mulher. Certamente em espírito essa mulher orava por conta da situação. E Deus, vendo a oração desta mulher, para levar o renovo para esta mulher, Ele agora vai mostrar para ela que Ele é Deus. Note-se que antes do milagre, Deus primeiro fala para ela da sua dificuldade. Você é estéril, você não tem filhos. Ela sabia, mas Ele fez exatamente assim para mostrar para ela que Ele era um Deus que mudava qualquer tipo de situação. Esta mulher agora recebe a mensagem de Deus. Então Ele agora também passa já uma instrução como ela deveria permanecer até o nascimento deste menino, ou com o nascimento deste menino. O que aprendi no primeiro ato dessa leitura é que este casal tinha um diálogo sincero, genuíno, transparente. Por quê, irmão Glaucio? Porque quando ela acabou de ver a mensagem que o anjo tinha passado para ela, ela correu e foi contar para o seu marido. Detalhe da Bíblia é que a Bíblia vai falar que ela contou tudo. Detalhes. Não faltou nenhuma vírgula. Transparência. Transparência. Tenho aprendido o sentido da transparência por esses últimos dias, nos nossos estudos bíblicos. Às vezes nós falamos algo para a nossa esposa fala algo para nós, mas e o coração? É exatamente aquilo que estão sentindo? É exatamente aquilo que você quer expressar para a tua esposa quer expressar para você? Em meu coração, Deus fez uma pergunta quando eu estava lendo: você é feliz ou está feliz com a mulher que você escolheu e eu abençoei? Porque muitas das vezes é assim. A pessoa escolhe a esposa, Deus abençoa, e depois ele vai nesse mesmo Deus e fala: pai, conserta. Pai, melhora, não aguento.
Mas foi você que escolheu. Foi você o que escolheu. Mas agora, olha a atitude desta mulher. Olha a submissão desta mulher. A gente está acostumado a ouvir falar, nem tudo seu marido precisa saber. Nem tudo você precisa contar para o seu marido. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Casal não pode ter segredo. Se quer um renovo familiar, lembre-se que você não é sozinho na tua casa. É você e teu esposo. É você e tua esposa. Um detalhe que me chama a atenção também, porque o diálogo era genuíno. Este homem não questionou hora nenhuma. Não questionou hora nenhuma, ele não duvidou. Sabe por quê? Certamente essa mulher nunca mentiu para ele. Então ele não questionou. Outro detalhe que esse casal teve de atitude, estava vivendo uma situação difícil. Eles precisando de sair da mão deste povo. Talvez ele estava pedindo para Deus, Deus, melhora a minha vida financeira. Chega a mulher e fala, estou grávida. Se fosse nos dias de hoje, ele falava, você endoideceu. Eu moro de aluguel, ganho um salário mínimo, e você me vem com uma presepada dessa? Você decidiu isso sozinha, hein? Você vai criar ele sozinho. É assim que a gente está acostumado a ver e ouvir. Mas esquecendo que tudo vem do coração de Deus. Talvez eles pediram a libertação de toda Israel, mas Deus achou necessário dar um filho. Porque o nascimento simboliza, no renovo de Deus na sua casa, novas ideias, novas perspectivas, novas estações, nova maneira de pensar, nova maneira de ver a tua esposa, nova maneira da esposa ver o teu marido. Porque o filho, ele muda toda a trajetória de uma casa. Às vezes, o pai e a mãe não têm noção até o filho chegar. O pastor Júnior tem um sentimento agora que o neném está chegando, mas quando o neném chegar, outro sentimento vai florescer. Novas visões ele vai ter. Já não vai existir agora só nós dois, é nós três. Essa primeira atitude da esposa de Manoá, para mim foi excepcional. Mas Manoá, quando ele ouviu o que a esposa tinha a dizer a ele então agora vai orar a Deus, pedir para Deus que aquela mesma pessoa que deu o recado, que deu as boas novas para essa mulher, que viesse conversar com ele também. Papel de sacerdote. O sacerdote precisa exercer o teu papel. Você não é sacerdote porque você nasceu bonito. Você não é sacerdote porque você é o mais inteligente. Você é um sacerdote porque Deus determinou assim. E se eu não cumpro este papel em casa, eu sou um desobediente das determinações de Deus. Então ele agora conversa com Deus a respeito deste menino que ainda nem nasceu. E ele já quer saber como eu vou criar esta criança. E o detalhe que mais me chamou a atenção, o que ele vai fazer? Irmãos, lá atrás cometi grandes erros porque eu não tinha conhecimento e criei os meus filhos de qualquer jeito. Porque os filhos de qualquer jeito têm um sinônimo, é do jeito do homem. O único jeito certo é o jeito de Deus. Uma família só vai bem se ela anda segundo a vontade de Deus. Este homem teve este discernimento. Como criar esta criança? Como criar este menino que vai nascer?
Porque antes deste menino, antes do Lucas ser filho do pastor Júnior, lá no trono de Deus ele já é um propósito, um instrumento de Deus. Ele precisa ser criado da maneira de Deus, para que ele não saia daquilo que Deus tem trilhado para ele. Lembre-se que a história do teu filho, Deus já escreveu. Agora nós é que temos que decidir se ele vai viver a história que Deus escreveu para eles, ou nós vamos deixar eles longe das promessas do Senhor. É preciso correção com entendimento. É preciso conversar com entendimento. O pai tem que ser amigo? Não, tem que ser pai. Porque muitas das vezes o amigo, para não ofender, vai esconder a verdade deste filho. O pai não. O pai vai falar exatamente o que ele precisa aprender. Portanto, vocês vão ver que a razão ficou com um papel de instruir os descendentes da família, enquanto a sensibilidade ficou com o papel de amar e submeter a Deus e a autoridade na sua casa. Fazendo desta forma, não tem como o renovo de Deus não acontecer. E por que que o renovo de Deus precisa de acontecer primeiro no na nossa casa? Porque a nossa família, irmãos, todas são compostas de propósitos de Deus. Todas têm o seu papel. O pastor Luiz e a pastora Luciene, um razão e a outra sensibilidade. A razão pediu a Deus uma esposa. A sensibilidade pedia a Deus uma família. Sempre enxergando mais à frente. Então esta razão e essa sensibilidade têm filhos. Então agora eles começam a caminhada. Eles começam a fazer tudo o que a Bíblia ensina. Para chegar na data de hoje, eles olhar para o céu e agradecer a Deus pelos 7 anos de filhos que Deus gerou para o Ministério Fé Família e eles tomar conta. Nota-se que o propósito de Deus é sempre mais abrangente do que nós pensamos. Não estamos sobre esta terra à toa. Nós precisamos cumprir o nosso papel. E é no meio familiar que nós vamos aprender a respeitar e amar o próximo. É no meio familiar que nós vamos aprender os bons costumes e os melhores valores. É no meio familiar, que é o primeiro grupo social, que nós aprendemos a conviver. É através da família que descobrimos ou aprendemos características para transparecer diante de toda a sociedade. Se um filho, ele tem ausência de um pai, a característica dele vai ser carente nesta área. E possivelmente ele vai ter grandes dificuldades de viver o propósito de que Deus tem para ele. A esposa, quando ferida, e também não tem um relacionamento da forma que Deus quer para ela, ela se torna uma mulher frustrada, ela se torna uma mulher amarga, uma mulher nervosa, uma mulher que não acha sentido para que tudo vai fazer. O esposo, quando não tem uma esposa, que também não tem a sabedoria de edificar o lar, de submeter, ele também se torna um homem frustrado. E talvez não faça o que Deus quer que ele faça com tanta perfeição. Note-se, cada um da família tem um papel especial. A vontade de Deus é simples. Filhos, honra os pais. Os pais criam os filhos no caminho do Senhor. Esposa, seja submissa ao teu esposo. Marido, ame a tua esposa
como Cristo amou a igreja. Simples e eficaz. Se nós vivermos esse tipo de atitude, o renovo de Deus sempre vai resplandecer no seu lar. Porque, na verdade, o dono deste renovo mora dentro de você. Mora dentro da sua esposa, mora dentro do teu esposo, dos teus filhos. Manoá, quando perguntou a Deus como criar os filhos, veio em meu espírito as formas que a gente faz incorretamente com os nossos filhos. Muitas das vezes nós mesmos declaramos maldição na vida dos nossos filhos, até mesmo sem perceber, achando que não está fazendo algo de anormal. Se o filho não vai bem à escola, lança palavra maldita. Se o filho não tem um comportamento da forma que o pai ou a mãe deseja, lança palavras de maldição aos filhos. E quando esse filho pega uma certa idade, ele não dá conta de honrar os teus pais, porque no lugar de amor ele tem ferida, no lugar de amor ele tem maldição. E aí acontece de alguma adolescente, numa grande tribulação daquela, ainda falar que o demônio estava achando uma beleza o que ela estava fazendo, porque certamente ela não viveu uma criação da forma que Deus gostaria que ela vivesse. Nós precisamos ficar atento e saber que os nossos filhos, ele é de Deus. A palavra de Deus aqui fala que este menino foi consagrado a Deus desde o nascimento até a sua morte. Como lançar maldição sobre a vida de uma pessoa que Deus consagrou? Um bebê nasce, sobe no altar e consagra ele a Deus. Mas quando ele cresce, você começa a falar que o menino é danado, que o menino não tem jeito. Então você não consagrou ele a Deus. Você apresentou ele a Deus e entregou ele para Satanás. Essa é a grande verdade. Existe um provérbio popular que fala que filhos que não têm pais, o mundo ganha. E o mundo é de quem? Do maligno. Então, ao invés da gente lançar palavras malditas aos nossos filhos, vá para o seu quarto, pergunta para Deus o que você precisa fazer. Comigo, irmãos, está acontecendo algo extraordinário, depois de cabeça branca, porque esse dia eu estava comentando com os meninos aqui, o pastor Samuel, o Hugo, o pastor Jolei. Eu tenho um amor tão grande por uma criança que não é nada do meu sangue. E corre o risco de lá na frente Deus preparar um outro destino para ela. Porque eu creio que os pais podem ter uma libertação, porque Deus tem poder para isso. E ela precisa de viver a história dela. Então eu converso com Deus a todo tempo. Pai, não deixa eu ser egoísta. Vou criar essa menina até a hora que o Senhor achar o certo. Se for da tua aprovação, um dia ela viver a história com teus pais. Que o meu coração venha a ser alegre e convicto que essa é a vontade do Senhor. Mas se não for também, que até a minha velhice, essa menina venha ter o meu amor genuíno e verdadeiro. Porque eu entendi que ela é um propósito de Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando o meu primeiro menino nasceu, a primeira consagração que eu fiz para o meu menino foi arrumar um grupo de amigos e encher a cara. Na época a gente falava beber o mijo da criança.
E entramos na cachaça a noite inteira. E a mãe e o menino no hospital. Claro, fiquei feliz. Filho é filho. Mas não tinha discernimento nenhum de como criar os meus filhos. E num determinado tempo, por mais falta de sabedoria, eu sigo um caminho e a mãe deles outro. Esse menino cresce um período sem a presença do pai. Eu glorifico a Deus que, diante de tudo isso, graças a Deus, meus meninos não mexem com nada que eu mexi lá atrás, e muito menos envolve aí com violência, como eu envolvia. Deus cuidou desses meninos, mesmo eu não estando em obediência. Então eu conversava com Deus. Falava, pai, voltar atrás não tem jeito. Pedir perdão, eles até me perdoam. Mas o que está dentro de mim, eu vou levar para a sepultura. Porque eu acredito que se eu tivesse conhecido o Senhor há mais tempo, a história tinha sido diferente. E detalhe, pai, eu sei que a culpa toda foi minha. Não tem como eu reverter a história. Deus vai e me coloca na vida de uma sensibilidade que também tem um filho que passa um pouco de problema. E num determinado tempo eu, não entendendo, sempre falando o que vinha na cabeça, mas um dia Deus me acordou e falou, se você não abençoa os que estão dentro da tua casa, quem que vai abençoar? Então eu comecei a falar palavras proféticas para este rapaz. Comecei a orar para Deus em prol da sua libertação e transformação, porque ele é um propósito de Deus. Ele é separado para Deus. Glaucio, mas não é teu filho. Sim, não cuidei dos meus quando foi preciso. Aprove Deus agora eu cuidar de outros. Não achando Deus que tudo já estava certo, me aparece a Eloá. De paraquedas. Olhei para a Célia, ela, nós não temos idade mais para isso. Falei, concordo, plenamente. E aí a gente foi orar, porque uma criança de 4 meses de nascida, e jogada no sofá, se não ficasse ali, ia para o gramado. E Deus então vai e fala em meu coração. Não queria reverter a história? Reverter não tem como, mas você pode melhorar a história dessa daí. Então, já estamos aí com quase 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses com a Eloá. E eu confesso que chorei sozinho. O dia que ela falou, pai, eu fiquei olhando para ela e falei, gente, mas... E na hora eu falei assim, minha filha, mas se eu sou seu pai, e quem que é esse? Porque o Júnior estava lá e falou, neném. Eu falei, então só você pai de 2. E quando eu chego em casa, irmãos, eu posso estar torrado, cansado. Ela abre um sorriso, e agora ela aprendeu a fazer assim. O cansaço vai embora, o estresse vai embora. E eu pego essa menina no colo e ela conversa comigo. E ela é uma menina inteligente, que ela já aprendeu a falar inglês antes de falar português, então a gente tem que ter paciência. E aí eu fico, é mesmo, e aí o assunto vai. Ela fica minutos conversando no linguajar dela. De madrugada, ela acorda, a avó dela vai pegar ela, ela não quer. Aí eu levanto a cabeça, eu tenho que pegar ela e ela dorme no meu ombro. Tudo que eu não fiz com os meus filhos, estou fazendo melhor para Eloá.
Esta é a essência de Deus. E como que funciona tudo isso? Ontem eu mais a Célia conversando, eu falei, Célia, tem algumas coisas aqui, ó, para não dizer tudo, que Deus está me descendo a chibata, nós vamos começar a fazer hoje de novo, que nós estamos relaxados. E ela falou para mim assim, você não me expõe lá não. Eu falei, é claro que eu vou te expor, você é um dos meus milagres, ué. Aonde eu for, você está junto. Então ontem nós começamos a fazer o que Deus sempre tem orientado, irmãos. Porque às vezes você está pensando, mas meus filhos já estão grandes. Não tem como eu fazer mais isso aqui, perguntar para Deus o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Para Deus não tem tempo tarde. Não existe o atrasado, existe o agora. A receita que Deus me deu é fazer os exercícios que Ele toda a vida ensinou na vida do seu filho aqui. Para o renovo chegar em casa, o que eu devo fazer em primeiro lugar? Orar em conjunto com a família. Abrace tua esposa, ore com ela, ore com teus filhos, interceda. Pede para os seus filhos, Eloá, ora por mim. Pede a sua esposa para orar por você. Ora pela sua esposa. E muitas das vezes vocês acham que isso é facinho, não é não? Tem hora que você acorda atrasado para ir para o trabalho, você não tem tempo de agradecer a Deus junto com a tua esposa. Acorde mais cedo a partir de hoje. Ore agradecendo pela vida da sua esposa. Essa é a sensibilidade que Deus deu para acompanhar você. Esposa, ore agradecendo pelo teu esposo. Porque esta é a razão que Deus achou que você precisa para caminhar junto com você. E juntos, orem agradecendo os frutos que Deus te deu. Porque é o resultado de amor de vocês dois. Propósito de Deus. Segunda receita, ler a palavra em conjunto com a sua família. Sente, marque um horário e vai ler a palavra junto com a tua esposa, pergunta o que ela entendeu, vê o comentário dela, e quando ela fizer o comentário, você fala, que benção, Deus te usa. Temos que ser assim. Começamos ontem, né, meu bem? Temos que ser assim. Lê a palavra com teus filhos. Sabe por quê? Você sabia que nós ensinamos de maneira errada os nossos filhos em muitas ocasiões? Vocês querem ver um exemplo? Você chega para o seu filho e fala assim, não vai fazer isso aí não. E ele fala, por quê? E você responde, porque eu não quero, eu estou mandando. Isso é explicação? Vocês têm certeza que isso é explicação? Então aprenda a explicar para o teu filho o porquê ele não pode fazer aquilo, o porquê não é correto ele fazer aquilo, porque ele vai crescer sabendo os valores que precisa saber, e vai entender o porquê os nãos do Senhor, o porquê os nãos no dia a dia. Vai crescer um filho forte, porque você vai ensinar o certo para eles. Terceira lição que Deus me ensina, porque a primeira foi orar, a segunda foi ler a palavra, frequentar a igreja juntos. Esses tempos, a gente ouviu um casal que aparentemente estava um transtorno, e a coisa era tão simples, é porque o marido congregava numa igreja, a esposa em outra igreja, e o filho em outra igreja. Irmão, se não tem comunhão para congregar com a sua família, você vai ter comunhão com quem? Então é necessário, a Bíblia ensina isso, eu e a minha casa, congregar juntos, esposo
esposa, filhos. Sabe por quê? Porque uma família que segue a vontade de Deus, no lar dessa pessoa, flora o amor e a prosperidade. Se a gente vê em Salmo 128, se não me engano, no primeiro versículo, vai estar falando, não dessa forma que eu falei, mas exatamente isso. Que aquele que segue a vontade de Deus tem amor e transborda prosperidade em seu lar. A vontade de Deus é sempre a melhor. A vontade de Deus é que é perfeita. A vontade de Deus é que transforma. Não tem como eu querer um renovo de Deus fazendo a minha vontade. Para eu obter o renovo de Deus, eu preciso fazer a vontade daquele que pode me dar o renovo. Não tem outra explicação. Porque, amados irmãos, a vinda de Cristo já está muito perto. Mas uma coisa espetacular Deus fez. E a gente pensa que é uma simplicidade, não é? Ele pôs o Espírito dele para habitar dentro de nós. Não tem como eu falar que eu não dou conta de fazer a vontade de Deus, tendo um Espírito que pode me instruir a fazer a vontade de Deus. Não existe eu falar que acho que isso está certo, se eu tenho um Espírito que me dá o discernimento da palavra de Deus. E não tem como eu resolver a querer um renovo de Deus, se eu não ouvir o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele corrige, ele instrui, ele transforma e ele renova. O renovo de Deus começou lá em Atos dos Apóstolos, quando a descida do Espírito veio sobre aqueles discípulos. O renovo de Deus sempre esteve dentro de nós. O negócio é que nós não atentamos para isso e acha que o renovo precisa de estar no financeiro, precisa de estar naquilo que nós almejamos, precisa de estar naquilo que o mundo precisa de ver. O renovo de Deus está quando você tem a certeza de que tudo você está fazendo é da vontade de Deus. Porque aí você vai ter a certeza, a convicção e a esperança que todo cristão precisa de ter. O renovo de Deus está aqui. O renovo de Deus opera neste lugar. O renovo de Deus opera em vocês. Amados, eu tenho aprendido extraordinariamente dentro dessa igreja. Aqui eu aprendi o que é ser verdadeiro, ter uma comunhão com o próximo, acreditar no irmão, acreditar naquilo que ele está fazendo. Sabe por quê? Porque em casa eu também tenho aprendido a acreditar no potencial da minha esposa. É na casa que nós aprendemos a respeitar os que estão aqui dentro. Se eu não respeito o meu lar, eu não respeito meus filhos, a minha esposa, jamais eu vou dar conta de respeitar vocês, que vejo só aos domingos e às quintas-feiras. Então é na casa da gente que Deus nos molda, transforma e renova. Aqui só tem o manifesto. O manifesto vai ser aqui, porque é para a glória de Deus. Mas o renovo começa lá na nossa casa. O renovo começa com os nossos filhos. A gente vê a alegria de todo pai quando o filho tem sucesso naquilo que ele almejou. A gente vê a alegria da mãe quando vê o sucesso do filho
que Ele conquistou. Agora, será que tivemos tempo para agradecer o dono de todo esse mover? Irmãos, eu sou de uma linha que eu espiritualizo tudo. Porque nem tudo é o diabo, mas tudo acontece pela permissão de Deus. Sem Deus, nós não existiríamos. Sem Deus, nada havia acontecido. Porque foi Ele que criou tudo. E a oração, ela é eficaz. A oração é que você busque o relacionamento com Deus. É na oração que o mesmo anjo que conversou com aquela mulher pode conversar com você, pode te instruir, pode dar as boas novas. É na oração que Deus tem as respostas que Ele quer dar para você. E não esqueça, irmãos, o inimigo jamais tem poder sobre a vida dos teus filhos. Porque vocês são pessoas que buscam o renovo de Deus. E acredito que esta receita foi só um lembrete, que a maioria, pelo menos, já estão fazendo isto. Eu agradeço a Deus por Ele ministrar em meu coração a este respeito. Esta semana foi uma semana de meditação. Amados, quando Deus fala, não tem como a gente não aquebrantar para aquilo que precisa ser aquebrantado. Homens, deixe o orgulho de lado e aprendam a ouvir a sua esposa. Manoá ouviu a esposa para depois ouvir o anjo. Esposas, não esconda nada do seu marido, porque às vezes o segredo inofensivo de hoje é o transtorno do casamento mais tarde. Esta é a direção que Deus me deu para esta manhã. Esta é a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu vou fazer uma oração para Deus fazer todo o mover. Glória a Deus. Pai querido, aquilo que o Senhor colocou em meu coração, eu falei, ó Pai, da mesma forma que o Senhor me deu. Pai querido, eu profetizo, Pai, esta manhã, na vida dessas famílias, o renovo do Senhor. Pai amado, que a partir de hoje, Pai, as esposas venham cumprir o teu papel para a tua glória. E da mesma forma, Senhor, os esposos. Pai amado, que nós viemos aprender a não provocar ira em nossos filhos, mas corrigir, Pai amado, da forma que o Senhor ensina. Pai querido, que o Senhor venha repreender toda discordância, Pai, nos lares. Que o renovo do Senhor alcance, Senhor, aqueles filhos, Pai, que precisa de transformação, que precisa, Pai amado, de uma libertação. Pai amado, visita a minha casa. O Senhor sabe, Deus, o que nós estamos passando, mas nós entregamos a Ti, Pai, porque sabemos que é o Senhor que tem poder para transformar. Ah, Espírito Santo de Deus, que nos lares a Tua presença venha permanecer e florescer, porque é diante da Tua presença que nós vamos dar conta de fazer tudo isto que o Senhor nos ensinou. Que o Senhor visita, Pai, a cada esposo, a cada esposa. Repreenda, Senhor, toda a armação do inimigo que tenta atrapalhar a união de cada casal, Senhor. E se porventura, Pai, palavras foram lançadas, caia por terra no nome do Senhor Jesus, porque a Tua palavra fala que se nós pedirmos
o Senhor, no nome do teu filho, o Senhor vai nos atender. Então, Pai querido, no nome do Senhor Jesus, a partir desta manhã, toda a família que está aqui, Senhor, venha ser renovada, que esta palavra, Pai, venha restaurar, venha transformar, Senhor. Pai querido, que eles venham viver, Pai amado, a história que o Senhor escreveu. Filhos, Pai, que quer formar, venha se formar. Pai amado, esposas que querem avançar no ministério ou no meio profissional, este marido venha ter entendimento para liberar. Pai querido, este esposo que tem dificuldade de exercer o teu sacerdócio, Pai querido, incendeia o coração deles, Pai amado, para que eles possam exercer o sacerdócio, para que até a vinda do teu filho sobre esta terra, nós venhamos viver o melhor do Senhor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluias. Amém.